Vamos agora para a segunda pergunta. Bom, agora que eu sei o que é a corrente elétrica, existem outros detalhes a respeito da parte física, mas para o eletricista de autos não é necessário entrar nesses detalhes por enquanto. Inclusive, essa aqui é a corrente elétrica que a gente chama de corrente elétrica real. É a que está circulando do átomo que tem excesso para o átomo que tem falta. Então você já pode deduzir, né? Se aqui se tem excesso de elétrons, ele é o negativo. Se tem falta de elétrons, ele é um átomo positivo. A gente já começa a deduzir algumas coisas. Essa é a corrente real, tá? Mas eu não vou entrar nesses detalhes nessa aula, porque eu estou definindo a corrente elétrica. Para o segundo ponto agora. Como é a regulagem de um equipamento para você medir a corrente elétrica? A regulagem é a seguinte: existem dois equipamentos. Um equipamento é o multímetro ou é o amperímetro de baixa corrente. E o outro é o alicate amperímetro, que é um amperímetro feito para altas correntes. Tá? O de baixo é o alicate amperímetro. A regulagem do multímetro em si, ela de certa forma é simples. Você primeiro de tudo, você vai ter um seletor. Esse seletor tem que estar posicionado no A de ampere. Existem alguns multímetros que tem um miliar. Não é para colocar no miliar quando a gente vai medir na automotiva. Na grande maioria das vezes a gente vai trabalhar sempre com ampere. Raras as exceções. E o meu alicate amperímetro, a gente também tem que colocar direcionado para o A. Então tem lá a tela. Aí você vai ter um seletor, aqui eu vou colocar aqui o seletor nessa posição, ele está direcionando para o A em si, o A de corrente elétrica. Então essa é a regulagem. Detalhe, todo alicate amperímetro ele tem uma tecla chamada zerar, DC0. Então sempre tem uma tecla para zerar. Por quê? Esse alicate, como ele mede de uma forma indireta a corrente elétrica, você sempre precisa zerar ele antes de medir. Então, você regulou na escala de ampere, ampere contínuo, que é um A com uma barra em cima, isso aqui é o ampere contínuo, e o ampere alternado a gente nunca, raramente, eu vou dizer que 99% dos casos a gente não vai usar a corrente alternada. Sempre vamos usar a corrente contínua, que é com A com uma barra em cima ou com esses pontinhos em cima. Então esse cara ele mede a corrente elétrica de uma maneira indireta. Você abraça o cabo e aí pelo campo magnético do cabo é importante a gente pelo campo magnético gerado pela corrente elétrica circulante, esse cara vai mostrar a corrente elétrica que está realmente passando naquele cabo. Então antes de medir é sempre importante zerar. Já esse cara aqui não precisa zerar. O detalhe é que uma das pontas na regulagem tem que ser colocada no conde comum e a outra ponta vai ser colocada no A de ampere. Então esse aqui vai precisar de pontas, tá? E aí você instala. No caso do alicate, você vai abraçar o cabo simplesmente. Abraçou um cabo que está circulando corrente elétrica. Por exemplo, nesse caso aqui. Abracei esse cabo, está circulando corrente elétrica. Ele já vai marcar o valor de corrente se esse cara tiver ajustado na regulagem certa. Lembra que antes de medir precisa zerar o equipamento. Ele vai marcar aqui um exemplo, 20 ampere. Esse cara aqui, a instalação dele é um pouco diferente. Então nós vamos estudar a instalação dele nesse terceiro ponto.